Ó, tem uma pergunta aqui do Evangelho sobre Rodas. Ele fala aqui o seguinte: para ser manifestado o anticristo, é preciso ter a apostasia. Aí ele cita o texto de 2 Tessalonicenses 2, o que é o pré, pós e o mesmo, o que o pré, o pós e o mesmo pensa sobre o assunto. Porque existe um poder que detém essa manifestação. E que poder é esse? Quem vai falar? Posso eu? O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de fato, eu entendo que é a grande, como é aquele termo que eu utilizo, é uma criptonita, né? A criptonita pré-tribulacionista em relação ao arrebatamento pré- ou pós-tribulacional. O que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Né? Esse texto é fantástico. Né? Ele vai explicar para os irmãos a sucessão dos eventos, como é que essas coisas vão acontecer. Só que tem aqui um detalhe. 2 Tessalonicenses, ou a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é uma continuação da primeira. Justamente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, na verdade, 1 e 2 Tessalonicenses é chamado de Apocalipse de Paulo, né? Que é quando Paulo mais fala desses eventos futuros, escatológicos. Então, assim, quando você olha para o texto de 2 Tessalonicenses, você tem que lembrar do primeiro. O que Paulo ensinou aos Tessalonicenses na sua primeira carta? Ele ensinou um arrebatamento, ele ensinou a ressurreição, ele ensinou a igreja livre da ira. Então você não pode ir para 2 Tessalonicenses sem olhar a primeira, porque é uma resposta a uma situação que aconteceu na igreja de Tessalônica, que ele tem que voltar na primeira carta e escrever. Então ele, por exemplo, no capítulo 2, quando ele começa falando para os irmãos, ele diz assim: irmãos, a respeito da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele está falando do arrebatamento da igreja. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam lembrar do que eu já escrevi para vocês. Na primeira carta eu já não falei do arrebatamento? Na primeira carta eu já não falei que Deus não nos destinou para a ira? Então fiquem firmes nisso. Não vos demovais. Em relação ao arrebatamento, né, eu estou traduzindo o que Paulo disse aqui, e claro, visão pré, tá? A respeito da vinda do Senhor, a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, não mudem a ideia. Seja por um profeta aí no meio de vocês, seja por uma carta em nosso nome, não mudem essa tradição que vocês já foram ensinados. Inclusive, no final do capítulo 2, ele vai falar justamente para eles guardarem essa tradição que já era ensinada por Paulo em outras cartas. Aí ele vai dizer: por que vocês não precisam ficar preocupados com isso? Capítulo de número 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus para ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava vos dizer essas coisas? Então Paulo está falando o seguinte: olha, eu já falei isso para vocês, eu expliquei, eu já mandei uma carta falando do arrebatamento, falando do livramento da ira. Quando eu estive com vocês, eu ensinei essas coisas. Então, assim, não fiquem preocupados com a grande tribulação. Porque a grande tribulação não acontecerá antes que aconteça algo. E aqui que está o grande, a grande cereja do bolo, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, ele vai ensinar o arrebatamento da igreja, com a palavra apostasia aqui. Versículo 3. Versículo 3. Ele vai dizer o seguinte, olha: porque isso não acontecerá sem que venha o arrebatamento. Em outras palavras, não venha a partida da igreja. Porque a palavra apostasia, Vilela, aqui,
ela significa ipsilíteres, partida, saída. Que na visão pré-tribulacionista é uma referência de Paulo ao que ele já tinha cansado de falar, tanto pessoalmente quanto na primeira carta, sobre o arrebatamento da igreja. Bom, a pergunta E aqui cabe uma discussão técnica, inclusive, né, sobre essa palavra apostasia aqui em 2 Tessalonicenses 3. Tá. O Jamierson, ele sabe que esta interpretação de que apostasia significa arrebatamento, ela não tem 2 anos. Os pré-tribulacionistas, porque esse texto aqui que ele está dizendo que é uma criptonita contra o pós, na verdade, não diz isso. Eu só vou ler o texto. O texto diz assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, não se demovais da vossa mente com facilidade. Isto não acontecerá. O que não acontecerá? A volta de Cristo e o nosso encontro com ele. Isto não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então o texto falando, somente o texto lido, ele está dizendo que primeiro acontece a apostasia, depois se levanta o anticristo, e só depois acontece o arrebatamento. É o que o texto diz. Recentemente, mas muito recentemente, inclusive, não existe nesse momento em português absolutamente nenhuma obra de referência com essa interpretação. Porque essa interpretação é nova. O pré-tribulacionismo inventou essa interpretação dizendo que apostasia significa arrebatamento. O que significa apostasia na vida real? Apostasia significa virar as costas e sair. Tipo assim, você é um abandono intelectual de alguma coisa. Mas eu não tenho competência, né, do grego e tal, eu reconheço isso. Mas é só você pegar essa palavra e pesquisar na Bíblia os momentos em que ela acontece e você vai perceber que nenhum deles tem a ver com arrebatamento. Aí eu queria ver o que o Meso também fala sobre isso. Não, a palavra apostasia, ela, de fato, ela é uma das suas definições, é afastamento, mas ela não se refere a afastamento físico. É afastamento de uma ideia, de uma doutrina, de uma crença. Para afastamento físico, por exemplo, eu não posso falar que eu me apostatei de Taboão da Serra vindo para cá, que isso é um afastamento físico, né? A palavra apostasia... Você apostou toda a sua família porque você veio aqui sozinho. Apostatei da minha casa e vim, não é isso. Para isso tem outra palavra grega, eu também não sou, mas eu comprei a Bíblia lá no Elias, a interlinear, e também a Bíblia palavra-chave, eu busco muito pelo grego as definições. E uma palavra grega para um afastamento físico é absteme. Que é da mesma raiz ou não? Não, é da mesma raiz. Obrigado. Sim, é da mesma raiz, mas não quer dizer que é um sinônimo. Porque, veja bem... Abstemes é o quê? Um substantivo ou um verbo? A abstemes, ela se refere a um momento, por exemplo, quando você fala assim, Ana não se afastava do templo. Então... É a palavra apostasia ali, apostases? Da mesma raiz de apostasia? É a aposteme que está ali. Aposteme que está ali. Ela não se afasta, isso é uma questão física, ela não sai daquele lugar, né? Então, se Paulo, pelo menos, poderia usar a palavra absteme aqui para dizer que a igreja vai sair desse lugar, forma física. Mas ele usou a palavra no substantivo. E a palavra significa partida. Então, mas primeiro tem que aqui as no primeiras... português, pastor, é que em português, o que aconteceu? Aqui tem uma discussão técnica, e isso aqui é muito interessante. Por que uma criptonita? Porque muda todo o jogo. Porque segundo a Tessalonicenses, até tempos atrás, era usado como uma passagem difícil de interpretação, né? Mas a teologia é assim, a teologia vai amadurecendo, gente, vai evoluindo. Por isso que eu disse que anos não é... A doutrina tem 1.500 anos, a heresia também tem 1.500. Não muda muito. Então, assim, qual que é a verdade dos fatos? Mas a apostasia, o apóstolo Paulo é o único apóstolo que fala arrebatamento. A palavra arrebatamento. Harpazo. Por que ele sonegaria essa informação aqui e colocaria a palavra apostasia, meu irmão? Então, tem um contexto. Porque a primeira definição da palavra, a primeira definição da palavra apostasia é rejeição e abandono. Não. Pelo Strong é. Não. Sim. Então, Strong não, a palavra apostasia, ela depende de um contexto.
Sim, mas é o que eu tô Por falando, exemplo, o contexto é esse, o da rejeição. Tecnicamente, deixa eu simplificar aqui, né? Que chamem os doutores aí para essa discussão. Mas o que significa? A palavra apostasia, do jeito que está aqui na versão Almeida, ela não está traduzida. Ela está transliterada. Do jeito que ela está no grego, ela está aqui. É um erro de tradução isso aqui. Não é correto fazer isso. A palavra não é uma tradução? Tinha que ter traduzido a palavra. Tinha que ter traduzido. Por exemplo, parousia é o que significa? Vinda. Então, se traduziram parousia para vinda. O que significa apostasia? No sentido neutro do substantivo. Partida. Como você mesmo citou. Na forma verbal, que é abstemes, ela aparece 16 vezes. Na verdade, entre substantivo e verbo, aparece 16 vezes no Novo Testamento. 16. Das 16 vezes, 2 como substantivo, 14 como verbo. Das 14 como verbo, apenas 3 têm o sentido de afastamento de ideias, espiritual. Todas as demais um sentido de físico, como o senhor citou, Ana não se apostatava do templo, em outras palavras. Não se abstemes do templo. É da mesma raiz da palavra apostasia. Então, veja por que faz sentido a tradução para partida aqui e não manter essa palavra apostasia. Por quê, Vilela? Foi a King James, a famosa tradução de King James, de 1611 para cá, que fez esse erro de tradução. Até 1611, nenhuma tradução bíblica em inglês traduzia como deserção da fé, abandono da fé. Porque a palavra no substantivo não pode significar isso. Veja, por exemplo, ó, há uma coleção de Bíblias. Eu trouxe aqui algumas. A Bíblia de Wycliffe, a Bíblia de Tyndale, a Bíblia de Convarley, a Bíblia de Kramer, a Bíblia de Brencher, a Bíblia de Bessa, calvinista, o sucessor de Calvino, a Bíblia de Genebra, na sua primeira edição de 1608, todas elas, em 2 Tessalonicenses 2 e 3, diz assim, antes que ocorra a partida. Foi a King James, em 1611, que transliterou e manteve a palavra apostasia. Porque nenhuma tradução é livre dos pressupostos do seu tradutor. Então, mas por que será que mudaram? Então, mas agora eu vou... Por causa de uma cosmovisão pós-tribulacionista. Porque mas o texto não está ensinando pós. Será que não é porque se conscientizaram de que não estava certo traduzir? Não, eu vou mostrar para você porque está errado a apostasia no sentido espiritual. Mas eu vou terminar a minha fala aqui também. Tá. Qual que é o argumento pré? Vem cá. Paulo tinha falado na primeira carta e pessoalmente de arrebatamento. Tinha falado de livramento da ira. Então, mas 1 Tessalonicenses 1 e 10, 1 Tessalonicenses 5 e 9, todos Paulo ensinando arrebatamento, não falou da igreja passando pela grande tribulação na primeira carta. Não fala. Aí quando chega na segunda carta, ele está exortando essa igreja de Tessalônica porque estava todo mundo apavorado. E aí eu pergunto para você, se Paulo tivesse ensinado, se Paulo fosse pós-tribulacionista, ele teria ensinado que a igreja passaria pela grande tribulação, Jesus só voltaria no final. Por que essa igreja estava apavorada? Se ela for ensinada a passar pelo anticristo. Não faz sentido algum o capítulo 2, essa advertência de Paulo ao capítulo 2, exortando a igreja para ficar firme em relação à nossa reunião com Cristo, à vinda de Cristo, porque ela não acontecerá antes que aconteça a partida. Aí faz sentido, porque se a igreja foi ensinada a ser pós, por que a igreja está desesperada com uma tribulação? Mas é que porque Paulo não ensinou a grande tribulação. Não, é assim, senhor. Ele diz assim, ó, olha aqui, ó. É só ler o texto, né? Como o César gosta de dizer. Não vos demovais facilmente, nem vos perturbeis. A igreja está perturbada aqui, por isso. Perturbada com alguém que está falando. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, gente, não vai ser, eu já ensinei para vocês o arrebatamento. Mas perturbação, o dia de Cristo, no sentido de grande tribulação, não vai acontecer antes que aconteça a partida nossa, como igreja. Vamos voltar lá então na E aí vai se revelar o anticristo, o homem da perdição, e blá 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 blá. Aí ele vai falar. Aí lá no capítulo 7, no versículo 7, ele vai falar de uma outra partida, de uma outra saída, daquele que o detém.
Aí aqui é um debate, ninguém sabe direito o que é isso, eu acreditei. Se é a igreja, se é o Espírito Santo, se é o poder do Espírito Santo, não Esse sei. pré e pós, dentro deles tem rolo. Tem rolo, tem os intra. Mas eu vou falar algo sobre esse versículo. Deixa eu só concluir, 7. senão o povo não pega a minha linha de raciocínio. Gente, Ok. 2 Tessalonicenses 2 e versículo 3 está errado. A tradução da palavra apostasia aí está errada. Ponto de vista linguístico. Não está errado, não está E- traduzido. Não está traduzido. É. E ao não traduzir, ele passou um conceito popular de que é afastamento espiritual. E não é isso que Paulo ensinou na primeira carta, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Então, veja, esse é um argumento. Discordo do argumento? Legal, você pode discordar. Mas que essa palavra está causando o problema aqui, transliterada como está, está. Tá causando Porque problema pro pré. Porque ela em outras situações não significa afastamento espiritual.